Olá, vou retomar com vocês a conversa sobre o sujeito no estado limite. Devo dizer que essa nomenclatura, tanto a nomenclatura mais psiquiátrica, que é essa nomeação desses casos de borderline, quanto essa outra, do sujeito no estado limite, ela é questionável, no sentido de que não se trata, de fato, de uma estrutura determinada. Estrutura, ou melhor dizendo, a apresentação da estrutura como estruturada psiquicamente em psicanálise, a gente nomeia a neurose, a psicose e a perversão. Justamente esses sujeitos, eles se apresentam num entrelugar, nem bem uma neurose, nem bem uma psicose. Eles estão nessa situação limite, que evidentemente nos faz pensar na situação de limite de todo sujeito quando ele passa pela puberdade, e entra na adolescência. A adolescência é um período limite para todo sujeito. Limite do quê? Há aí uma suspensão do recalque e um questionamento das identificações. Portanto, há uma quebra das idealizações. É aquele adolescente que enxerga a família, sobretudo os pais, sem filtro, não mais com a condescendência e com os véus necessários, das idealizações que a criança vê e precisa ver no seu outro. Então, é um momento onde o sujeito se vê profundamente sozinho e questiona toda aquilo que ele recebeu, como uma transmissão simbólica de um assujeitamento às normas da cultura e tudo mais. Então, é um momento onde também o sujeito se vê numa extrema solidão. É um momento de muita angústia. E esses sujeitos que parece que não saíram da adolescência, se mantêm, de certo modo, na vida adulta e nos seus compromissos de vida adulta, nessa posição fixada, digamos assim, da adolescência, eles são chamados de sujeitos no estado limite exatamente por isso, porque não se tem muita clareza sobre o diagnóstico a se tomar como uma direção de tratamento. Então, é sempre difícil, conduzir as intervenções com estes sujeitos, exatamente porque eles parecem que nunca se submetem completamente à situação transferencial, a esse logro imaginário simbólico apresentado pela situação da transferência, que possibilita, que mobiliza as identificações desse sujeito e possibilita que ele as faça retornar no aqui e agora da situação transferencial, e isso poder ser, por uma pontuação do analista, interpretado pelo sujeito. E ele poder, portanto, de alguma maneira, ir criando esses pontos de separação dentro da situação da transferência, da sua história, dessa história fixada, com muita pregnância de sentido, que é o comum na neurose, por exemplo. E se a gente pensar na psicose, esses pontos de dificuldade do sujeito de justamente não tomar as intervenções como intrusivas, que é o que se passa na psicose. Daí o extremo cuidado que se deve ter no trabalho com pacientes psicóticos, porque as nossas intervenções podem soar extremamente intrusivas, porque justamente eles não têm que a gente chama de inconsciente a céu aberto. Eles não têm não só esse filtro com o outro, quer dizer, o recurso da fantasia
para poder separar as coisas, e eles se sentem invadidos, né? As nossas falas podem ser profundamente intrusivas para esses sujeitos. Bom, voltando então para a questão do sujeito no estado limite, eu já tinha dito, Sergei Pankejev, o homem do dito, nomeado o homem dos lobos, como Freud o nomeia no seu texto, no texto Caso Clínico, que ele nos deixa como legado sobre esse caso, e na sequência os analistas vieram a se ocupar, né, tanto os analisandos, né, e aqueles que faziam parte do grupo de Freud, vieram a tratar, acolheram esse paciente, e durante muito tempo ele foi sustentado pela comunidade analítica. Então é interessante a gente pensar que, de alguma maneira, esse sujeito tomou esse nome, o Homem dos Lobos, como seu próprio nome. Ele se torna depois um pintor, não muito expressivo, mas se torna um pintor, cujas obras foram em grande parte compradas pelos membros da comunidade analítica ligados a Freud. E ele assinava Homem dos Lobos. Isso é interessante, porque parece que esse significante Homem dos Lobos passou a significar para esse sujeito mais do que o seu próprio nome, né? Então isso aí já levanta um questionamento a propósito de um diagnóstico, se a gente quiser pensar. Afinal de contas, se tratava de uma neurose ou de uma psicose? Difícil responder. E por isso a gente nomeia de estado limite. Então ele é um exemplo da dificuldade, muitas vezes, de se nomear, né, na condução de um tratamento, se trata de uma neurose ou de uma psicose. Então, melhor dizer, estado limite. Mas o que a particularidade, né, desse caso freudiano nos coloca em relação à nossa contemporaneidade? Interessante a gente pensar sobre o que se passa hoje. Talvez hoje, por conta dessas muletas imaginárias, né, que se apresentam na nossa contemporaneidade, são muitas, inclusive a internet é uma delas, mas não apenas, existem outras, né? Essas comunidades, né? Onde o sujeito, de alguma maneira, se aloca e passa a se nomear a partir desse grupo ao qual ele pertence, a gente percebe que há, de certo modo, uma incidência, talvez mais pregnante, desses estados limite, né? Não há muita clareza a propósito dos diagnósticos que a gente possa eventualmente levantar, porque claro que a gente só sabe com o que a gente está falando ao final do percurso de uma análise, mas isso não impede que ao longo das análises a gente possa levantar hipóteses diagnósticas a partir dos discursos, né? A partir do modo como esses discursos comparecem no trabalho analítico, como o sujeito reage às intervenções. Eu diria que esses sujeitos, né, que a gente pode alocar nessa nomeação estado limite, são, na grande maioria, pessoas que têm muita dificuldade de suportar a intervenção analítica, reagem sempre de forma muito refratária a qualquer tipo de intervenção, reagem sempre ou com muita violência ou com uma tristeza exacerbada, tomam aquilo que está sendo dito sempre por um viés extremamente equivocado, né? Não que a equivocação não seja importante, ela é fundamental, mas eles tomam de forma muitas vezes intrusiva aquilo que o analista está pontuando. Então, podemos dizer que a nossa contemporaneidade, por N razões, produz, né, uma relação do sujeito com a cena do mundo, onde ele
de algum modo, não se garante com as suas ferramentas simbólicas. Então a gente pode dizer que ele cria inúmeras muletas imaginárias para se sustentar na cena do mundo. E diante de qualquer dificuldade, reagem de forma muito violenta, né, às intervenções, não só dos analistas, mas do seu chefe, às vezes do seu cônjuge, de um amigo próximo, que faz parecer que o sujeito entra numa posição paranoica, né? Reage paranoicamente às intervenções. Vamos conversar ainda um pouco mais sobre a contemporaneidade e a função da memória na contemporaneidade a propósito do sujeito no estado limite. Até lá!